Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então sobre. Vamos trabalhar com o mapa de informática industrial, tá? E vamos começar aqui então na fase 1, que diz sobre a automação da furadeira. A linguagem SFC, conhecida também como Graphset, é uma linguagem extremamente poderosa, fato que levou a grande maioria dos fabricantes a adotarem-na como opção para a programação de seus CLPs de médio porte. A norma 611313 de 2013 descreve a linguagem SFC como indicada para dividir uma tarefa de controle em partes que podem ser executadas sequencialmente ou paralelamente, enfatizando a importância da linguagem em auxiliar na estruturação de programas para CLPs. Uma empresa do ramo metalúrgico pretende automatizar uma furadeira de bancada que até então opera com comando manual. Então estamos trabalhando com uma furadeira. A automação desse processo deve ser feita utilizando CLP. A figura 1 mostra a furadeira, que conta com dois motores, sendo um para acionar a coluna no sentido descendente e ascendente, e outro para acionar a ferramenta de corte da furadeira. Certo? Então nós temos aqui dois motores. Tá? Então tá aqui o botão liga, desliga, botão de emergência, sensor H, sensor B1, sensor B2, sensor SP e os demais e os motores. Ok? Vamos lá. Funcionamento do processo. Ao pressionar o botão liga, se a coluna estiver na posição inicial, verificada pelo sensor H, e tiver peça na posição de usinagem, verificada pelo sensor SP, o processo de usinagem deve entrar em operação, executando as ações: avanço da coluna descendente. Beleza. Então, de acordo com essas condições aqui, a gente faz o avanço da coluna descendente. Esse comportamento deve permanecer até a coluna atingir o sensor intermediário B1, em que devem ser executados os acionamentos: avanço da coluna descendente, motor da furadeira no sentido horário. Ok. Então, a partir do momento que aciona esse sensor B1, a furadeira começa a girar no sentido horário. Ao final da usinagem da peça, verificada pelo sensor B2, a coluna deve retornar à posição inicial da seguinte forma: motor da furadeira no sentido anti-horário, contagem de tempo de 3 segundos. A gente coloca um temporizador, né? E avanço da coluna ascendente. Essa dinâmica deve prevalecer até que a coluna atinja novamente a posição inicial H. Nesse momento, a furadeira deve desligar e permanecer desligada até que o botão liga seja pressionado novamente. Se pressionado o botão desliga, em qualquer etapa do processo, a coluna deve retornar à posição H da seguinte forma: motor da furadeira no sentido anti-horário, contagem de tempo de 3 segundos, avanço da coluna ascendente. Caso pressionado o botão emergência, o processo deve interromper seu funcionamento imediatamente. Se solto este botão, o sistema de controle deve reiniciar onde parou. Certo. Aí ele pede o seguinte, 1.A. De acordo com a descrição do processo, descreva quais serão as entradas e saídas do sistema proposto. Apresente o diagrama com linguagem SFC para o funcionamento do processo de automação da furadeira. Descreva o que ocorre em cada etapa do diagrama apresentado. Beleza, pessoal. Primeiro, para organizar todas as informações, vamos separar aqui o que é entrada e o que é saída aqui na nossa 1.A, tá? Para a gente organizar isso aí. Pessoal, vamos lá então listar as entradas e as saídas, tá? Deixa eu só organizar aqui. Então, beleza. Ó, vou dividir aqui para ficar mais fácil para nós.
para nós visualizarmos. Deixa eu só organizar aqui. Aqui, começa aqui, ó. Começa aqui. De acordo com a descrição do processo, descreva quais serão as entradas e as saídas. Então, eu vou escrever aqui, entradas. Ao pressionar o botão liga, se a coluna estiver na posição inicial, verificada pelo sensor H, então, ó, o botão liga é uma entrada, o sensor H é outra, tá? Eles recebem comandos, tá? É para eles que a gente vai dizer se é 0 ou 1, se está ativado ou se está desativado. Então, são as entradas. E tiver peça na posição de usinagem verificado pelo sensor SP. O processo de usinagem deve entrar em operação executando as ações, tá? Então eu vou considerar que o avanço da coluna descendente é uma saída para nós, é uma movimentação de saída de acordo com o sinal de entrada, tá? Eu vou dar uma sigla aqui para ele, para depois ficar mais fácil para a gente montar uma tabelinha e organizar. Ali, avanço da coluna descendente, né? ACD. Avanço. Beleza. Continuando então. Esse comportamento, onde a coluna está descendo, tá? Esse comportamento deve permanecer até a coluna atingir o sensor intermediário B1. Então, mais uma entrada. Sensor intermediário B1. Eu já vou utilizar essas siglas aqui, ó. Eu vou utilizar essas siglas aqui que eu deixei em maiúsculo na nossa tabelinha para depois ficar organizada, tá? Já adiantando. Beleza. Em que devem ser executados os acionamentos? Avanço da coluna descendente. Então, vamos lá. A coluna está aqui em H, certo? A coluna está aqui em H. Deixa eu mostrar certinho aqui. A coluna está aqui em H. Aí, a condição é, se estiver em H, o sensor SP detectar uma peça aqui e for acionado o botão liga, vai descer até B1. Até aqui, ó. Até B1. Certo? Quando estiver em B1, a gente vai executar uma ação. Uma nova ação. A gente está aqui. Beleza? Então, teve essas condições aqui, aí começou a descer, bateu aqui, agora a gente vai executar outra ação. Ok? Então, beleza. Só dividir aqui de novo. Estamos aqui. Beleza. Avanço da coluna descendente, vai descer mais ainda, a gente já colocou essa saída. E o motor da furadeira, ela começa a girar no sentido horário. Tá? Vou chamar de MFSH. MFH, tá? MFH. Motor no sentido horário. Beleza? Ok. Continuando então. Aí vai descer agora até o final, até ativar o sensor B2. Ao final da usinagem da peça, verificada pelo sensor B2, então mais uma entrada, a coluna deve retornar à posição inicial da seguinte forma. Então, a partir do momento que terminou de furar lá e vai acionar o sensor B2, vai ativar o motor da furadeira no sentido anti-horário, tá?
AH, vou colocar assim. Beleza. Vai ter uma contagem de tempo de 3 segundos. E aí vai ter o avanço da coluna ascendente. Vou chamar aqui de avanço coluna ACA. Tá? Ela vai subir agora. Em vez de descer, ela vai subir. Avanço. Beleza. Essa dinâmica deve prevalecer até que a coluna atinja novamente a posição inicial H. Nesse momento, a furadeira deve desligar e permanecer desligada até que o botão liga seja pressionado novamente. Então ela vai retornar à posição inicial H, a coluna vai chegar lá até o H, assim como estava no início, e vai desligar. Tá? Só vai começar de novo quando a gente pressionar o botão liga, tiver uma peça lá embaixo e estiver ali na posição H e pressionar o botão liga. Beleza, essas 3 condições. Aí ele continua afirmando aqui, ó, se pressionado o botão desliga em qualquer etapa do processo, a coluna deve retornar à posição H da seguinte forma. Motor, então pessoal, a gente tem um botão desliga aqui também como entrada. Botão desliga. A coluna deve retornar à posição H da seguinte forma. Motor da furadeira no sentido anti-horário. A gente já anotou aqui. Contagem de tempo de 3 segundos. Avanço da coluna ascendente. É o mesmo procedimento, só que isso a gente pressionar no meio do caminho, né? A gente apertar o botão desliga em qualquer momento, vai acontecer isso aí, beleza? Caso pressionado o botão emergência, o processo deve interromper seu funcionamento imediatamente. Se solto este botão, o sistema de controle deve reiniciar de onde parou. Então meio que vai fazer uma pausa ali se a gente pressionar o botão de emergência. Só que ele só vai funcionar se a gente manter ele pressionado. Tá? Porque se a gente soltar, continua de onde parou. Beleza? Então é uma borda alta aí, só funciona se estiver ativado. Beleza? Ok. Pessoal, para ficar mais claro para nós aqui, para a gente conseguir dar andamento, a gente precisa criar aquela tabela verdade, tá? Onde a gente vai... vamos construir a tabela verdade para identificar e separar certinho, a gente conseguir enxergar melhor quando uma saída é ativada, uma determinada saída é ativada e quais entradas devem estar ativadas para essa condição. Para a gente conseguir visualizar melhor isso aí, a gente constrói uma tabela verdade. Tabela verdade. Eu tenho quantas variáveis aqui, ó? Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 11. São 7 saídas, ou 7 entradas e 4 saídas, né? Isso mesmo? 3, 4, 5, 6. Opa, perdão. Deixa eu só organizar. Faltou uma entrada aqui, né? Faltou a entrada do botão de emergência, tá? Botão de emergência. Botão de emergência, tá? Então eu vou colocar aqui em ordem, tá? Ó, liga. Vou colocar aqui nossas entradas. Deixa eu colocar até aqui. Uma mesclada aqui para ficar mais claro. Entradas. Nós temos as saídas. Beleza. Entrada, liga, desliga, emergência. Vou deixar só emer, tá? Para não ficar muito bagunçado aqui para nós. H, SP, B1, B2. Ok.
saídas: ACD, ACA, MFH, MFAH. Ok. A gente faz isso aqui para depois ficar mais fácil a gente montar a lógica combinacional ali na hora de montar o diagrama SFC, tá? Só por questão de organização mesmo, tá? É opcional. É só para a gente ficar bem mais claro aí para quando a gente for montar esse diagrama SFC. Então vamos novamente lá para a gente ir preenchendo aqui, ó. Ao pressionar o botão liga, então se o liga estiver ativado, 1 para o liga. Se a coluna estiver na posição inicial, verificada pelo sensor H, então quando o sensor H estiver em 1 e tiver peça na posição de usinagem, SP tem que ser 1 também, o processo de usinagem deve entrar em operação, executando as ações. Avanço da coluna descendente. Então, avanço da coluna descendente tem que estar ativada nesse momento diante dessas condições aqui de entrada. Eu vou até colocar uma cor aqui para ficar mais claro para nós, ficar bem organizado. Sombra aqui, ó. Saídas. Beleza? E o resto vai estar em 0. O resto das entradas, o resto das saídas. Não foi mencionado nessa primeira situação aqui, tá? Beleza, seguindo adiante, ó. Esse comportamento deve permanecer até a coluna atingir o sensor B1. Então, ela vai ativar o B1 aqui, nessa segunda etapa, em que devem ser executados os acionamentos. Avanço da coluna descendente vai ativar essa saída. Vai continuar descendo. E o motor da furadeira, a partir desse momento, começa a girar no sentido horário. Tá? Começa a girar no sentido horário. Beleza. Tudo certinho, é isso. E o resto vai estar em 0. Beleza? Beleza, então, pessoal, vamos seguindo. Deixa eu só voltar aqui. Avanço da coluna ascendente, tá aqui. Opa! Avanço da coluna descendente, tá aqui. E motor da furadeira no sentido horário. Beleza. Seguindo, então, ao final da usinagem da peça, verificada pelo sensor B2. Então, quando finalizar a usinagem da peça, que no caso é a furação, o B2 vai estar ativado. É isso que está falando para nós. A coluna deve retornar à posição inicial da seguinte forma. O nosso motor da furadeira no sentido anti-horário vai estar ativado. Vai ocorrer uma contagem de 3 segundos e ocorre o avanço da coluna ascendente, ou seja, vai subir. E o resto é tudo 0. Beleza. Essa dinâmica deve prevalecer até que a coluna atinja novamente a posição H. Nesse momento, a furadeira deve desligar e permanecer desligada até que o botão liga seja pressionado novamente. Então agora só vai parar de executar essa terceira etapa aqui quando o H for 1 novamente. Mas aí você pode se perguntar, né? Ué, mas quando o H for 1 novamente, vai ativar de novo e vai descer a furadeira de novo, né? Não vai, porque não vai ter mais... o SP não vai detectar mais e o liga não vai estar ativado. Na verdade, o liga não vai ter a peça lá, né? O liga não vai estar ativado. Tem que pressionar ele novamente. Então a gente tem que se atentar a isso aí, que a partir do momento que ela sair da primeira etapa, tem que resetar o botão liga, tá? Beleza. Essa dinâmica deve... Tá, ok. Se pressionado o botão desliga, em qualquer etapa do processo, a coluna deve retornar à posição inicial H
da seguinte forma. Então, se qualquer etapa lá a gente pressionar o botão desliga, no caso o desliga aqui vai ser 1, quem que vai adicionar? Motor da furadeira no sentido anti-horário, contagem de 3 segundos e avanço da coluna ascendente. E o resto é 0. Ela começa a subir a posição inicial a qualquer momento quando o 1 estiver pressionado. Essa é a nossa combinação. Aí tem a última aqui, caso seja pressionado o botão emergência, que está aqui, ó, o processo deve interromper seu funcionamento imediatamente e, se solta este botão, o sistema deve reiniciar de onde parou. Então, se em algum momento dessas 4 etapas aqui, dessas 3 etapas principais, o botão de emergência for pressionado, ele estiver em 1, vai pausar e vai voltar de onde parou. Beleza? Então vamos lá, a gente vai ter que dar uma estratégia aí para colocar esse botão de emergência. Mas por enquanto, vamos lá para o diagrama e conforme a gente for percebendo alguns incrementos, a gente vai fazendo. Mas por enquanto essa é a nossa tabelinha aqui para conseguir montar de forma organizada, tá? Então só retomando aqui, tá selecionado, tá nessa posição aqui, desce até B1, começa a girar no sentido horário,